Palavra do Senhor, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Nós vamos ler do capítulo 3, os últimos versos da carta, do verso 16 até o verso 18. E eu gostaria de tratar com os irmãos na noite de hoje a respeito de algo que eu considero ser de muita importância para a vida da igreja e para os nossos dias. Então, abra a palavra do Senhor, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo está aqui finalizando mais uma carta. E ele deseja algo para o coração daquela igreja. Paulo sabe que muitas coisas nos tiram a paz. E eu tenho convivido e acompanhado muitas pessoas num ambiente específico do ministério, que é o gabinete pastoral. Ali, uma das frases que eu mais ouço é: pastor, eu só queria ter paz. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no cotidiano da vida, seja nos relacionamentos interpessoais, seja muitas vezes coisas que dizem respeito a uma vida interior, as emoções. Pessoas buscam paz. O ser humano deseja paz. Ele gostaria de experimentar este ambiente, que não é uma emoção, que não é uma sensação, que só pode ser encontrado no lugar onde a paz é verdadeira. O apóstolo Paulo, ao escrever a uma igreja que poucos anos depois sofreria uma grande perseguição, aliás, todas as igrejas da Ásia foram perseguidas. Esta carta foi escrita por volta do ano 60 da era cristã. A história registra que no ano 70 da era cristã, Roma empreendeu uma grande perseguição contra os cristãos. Eles foram perseguidos, expulsos das suas casas, tiveram as suas famílias separadas e divididas. Muitos morreram, pais viram os seus filhos serem mortos por causa da fé. Filhos viram mesmo seus pais serem mortos por causa da fé. E naquele ambiente de muita luta, muita angústia, a coisa que eles mais desejaram ter, paz. E é isso que Paulo está oferecendo aqui ao final da carta. Obviamente, Paulo não está falando de qualquer tipo de paz, porque a paz é comumente definida como aquilo que nós percebemos como uma sensação de calma. Quando nós estamos mais aliviados, mais relaxados, as pessoas costumam dizer: nós estamos em paz. Um relacionamento, depois de experimentar um momento de relaxamento, pode experimentar uma sensação de calmaria e paz. Alguns entendem paz como tranquilidade, ausência de problema. Outros, que não gostam de lugares muito barulhentos, com muita gente, vai dizer que a paz está na quietude. Quando nós nos sentimos ali sozinhos em algum lugar, na solitude da nossa intimidade. Algumas pessoas vão entender que paz é alcançada com satisfações realizadas. Quando eu desejo algo e aquilo é alcançado, então eu me coloco num ambiente de paz. Contentamento, bem-estar, que sentimos quando todas as coisas estão acontecendo, do modo que nós imaginamos que elas deveriam acontecer, ou melhor, como prevemos que elas aconteçam. Isso é definido como paz. Mas essa definição é incompleta. Por quê? Porque essa sensação pode ser produzida por outras coisas. Por exemplo, um calmante pode produzir esta sensação de tranquilidade.
uso de álcool, alguma técnica terapêutica, alguma coisa usada para combater o estresse. Tudo isso pode produzir na vida de algumas pessoas esta mesma sensação. Para alguns, uma simples soneca no meio da tarde pode produzir este ambiente de tranquilidade. O sujeito está irritado, deita por uns minutos, dorme um pouquinho, quando ele acorda, estou zero. Algumas esposas já olharam para o marido. Eu sou um deles. Preciso ali de uns minutinhos depois do almoço. Coisa de velho, eu acho, porque eu não precisava disso antigamente. Mas agora estou nessa. Alguns nem conseguem dormir. E tudo que eles gostariam de ter é um pouquinho de tranquilidade e paz. Alguns sentem esta sensação na presença de uma pessoa amada, querida, um amigo. Aliás, amanhã eu receberei o Marcos Paulo, que talvez a maioria de vocês não saibam. Eu tinha um trabalho com música antes da minha conversão, antes de ser pastor. Eu tinha uma dupla sertaneja, para admiração de todos. Eu era um cantor sertanejo. E o meu parceiro, que hoje é pastor também, Marcos Paulo, mora numa cidade do Mato Grosso, lá em Nova Mutum, pastor de uma igreja batista lá. Ele plantou essa igreja há uns 4 anos atrás, depois de passar alguns anos trabalhando com outros pastores, inclusive aqui no interior do Paraná, em Marília. Ele estará passando de segunda para terça, quando ele volta para o Mato Grosso, e provavelmente nós teremos ali uma confraternização. Quero ver se ele vem conosco amanhã à noite. E estas amizades produzem este ambiente de paz. Quando encontramos pessoas queridas, nós nos sentimos bem e à vontade. Mas quando Paulo fala de paz, ele não está falando disso. Paulo fala de algo que só Deus pode produzir. A primeira paz que nós precisamos experimentar para que o nosso coração realmente descanse é a paz que Cristo selou na obra da graça entre Deus e os homens. Quando os homens, inimigos de Deus, foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram reconciliados com Deus, estes experimentam uma paz que não tem a ver com nada do que aquilo que é definido como paz para o mundo. Não é só uma sensação de calma, não é um alívio imediato, não é algo que traga ali algum ambiente de uma tranquilidade circunstancial, não. É uma paz que excede todo o entendimento, como diz as Escrituras. Não há nada que nós possamos comparar com a certeza de que nós não temos mais Deus como nosso inimigo, mas sim como nosso Pai celestial. Meus irmãos, Paulo está tratando aqui de uma paz que é espiritual. E eu gostaria de apresentar aos irmãos nessa noite algumas considerações, pelo menos 4 características que Paulo aponta a respeito desta paz, que realmente nós podemos experimentar e podemos desfrutar, e que nos trará exatamente aquilo que nós buscamos, e muitas vezes em outras coisas. A paz que Deus nos dá, que só Ele pode nos dar, é a paz que realmente nós deveríamos buscar e experimentar na nossa vida, porque ela nos assiste e nos restaura, ela nos supre toda e qualquer necessidade de descanso que o ser humano precisar. Nós, como crentes, deveríamos saber encontrar em Deus este ambiente de paz, segurança e descanso. Paulo vai nos dar aqui algumas características desta paz que é verdadeira. No texto que lemos, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: o Senhor da paz, Ele mesmo. No texto aos Tessalonicenses, a palavra Senhor aqui é aplicada à pessoa de Cristo Jesus. Ele não está falando aqui de Deus, especificamente o Pai. Ele está falando de Cristo como sendo o Senhor da paz. Aliás, a carta toda ela é escrita com base numa perspectiva. Paulo está falando aqui da segunda vinda do Senhor Jesus, do juízo final, dos tempos finais. E a palavra Senhor aqui, Kyrios,
é aplicada ao Senhor Jesus como sendo Ele o Deus da igreja. Então Ele é Filho de Deus, mas Paulo está dizendo, este é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus supremo e é a Ele que estamos aguardando. Então quando Paulo trata de Senhor na carta aos Tessalonicenses, ele não está se referindo, na maioria das vezes, a Deus Pai, mas sim a Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ora, o Senhor da paz, Jesus, Ele mesmo. Veja que Paulo está apontando aqui algo que na língua portuguesa seria uma redundância, mas para este estilo de escrita, na gramática, tanto do grego quanto no hebraísmo, que Paulo continha também no seu coração, é uma forma de cifrar ou grafar. Sabe aquelas canetas que nós usamos como destaque para que algo apareça com mais clareza num texto que estamos lendo? É o que Paulo está fazendo aqui com a gramática. Ele está dizendo, o Senhor da paz, Ele mesmo, ele está grifando, Jesus é a fonte da paz. Por quê? Porque a primeira coisa que Paulo vai nos dizer aqui é que a paz verdadeira, ela não é produzida artificialmente e nem instantaneamente pelos homens, ela tem a sua origem no divino. Ela tem a sua origem em Deus. A paz que nós precisamos, Paulo está dizendo que possui uma origem clara. Ela está na pessoa de Cristo Jesus. Paulo usa a expressão para simplificar aquilo que nós poderíamos entender como sendo um atributo de Cristo. Ele é anunciado pelo profeta Isaías como sendo o príncipe da paz. Ele não somente faria paz entre os homens, ele faria esta paz permanente e eterna com o Deus que exige santidade do seu povo. Uma vez que nós não podemos cumprir cabalmente a vontade de Deus nesta vida, porque nós não somos santos perfeitamente, nós somos pecadores como seres humanos, nós precisamos de um elo que produza esta paz. Esta pessoa é o mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele mesmo, e só nele, nós encontramos paz. O sujeito pode encontrar satisfação nessa vida, calmaria, efeitos de substâncias podem produzir esta sensação, mas em algum momento da história de todos os seres humanos, eles estarão diante de um trono glorioso, e assentado nele um juiz, que virá para julgar ricos, pobres, poderosos e pessoas desconhecidas, gente de toda tribo, povo, língua, nações, todos um dia estarão diante de um trono, e naquele trono nós encontraremos duas sentenças, ou a paz entre nós e Deus, ou um juízo que nos levará para uma eternidade de tormento. A paz que Cristo nos dá é esta paz duradoura, eterna, e só Ele mesmo pode produzir. O Senhor da paz, Ele mesmo, disse o apóstolo. A paz é um atributo de Deus. Deus é este ser que possui nele mesmo a paz. Nós não vamos encontrar Deus se estressando com alguma coisa. Deus se ira, mas a ira de Deus não é um estresse humano, não é uma explosão de raiva. A ira de Deus é o seu zelo para com a sua santidade. Nós não vamos encontrar Deus se preocupando com alguma coisa que está tirando-lhe a paz. Nós não vamos encontrar Deus se afligindo por alguma coisa que aconteceu. Nós não vamos encontrar Deus em dúvida com nada. Algo que comumente acontece conosco, não acontece com Deus. Em Deus existe paz. Quando nós pensamos na divindade, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos num Deus que está numa perfeita paz entre eles mesmos, as três pessoas da Trindade, e com a igreja, através de Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Enfim, Deus nunca tem problemas para resolver. Deus, Ele é a própria solução de todas as coisas. Então, em Deus, e só nele, nós encontramos uma referência exata do que seria paz. É isso que Paulo está dizendo. Ele mesmo,
pode nos dar paz. A segunda característica da verdadeira paz, que Paulo nos diz aqui e nos apresenta, é que ela é um dom, ela é um presente de Deus. Veja como ele diz: vos dê continuamente. A palavra dar aqui é dom. É de onde nós temos a derivação da palavra doar, transferir gratuitamente. Ela fala aqui de uma dádiva de Deus. Não é algo que alguém pode comprar com Deus. Não é algo que alguém pode exigir de Deus. Ou Ele nos dá, ou nós jamais teremos. Por isso, a graça e o dom da graça nos atribui uma paz que não pode ser tomada de uma outra maneira. Quando nós pensamos na paz verdadeira, nós pensamos em algo que nós esperamos receber, mas só podemos obter a partir de Deus. A paz de Deus é uma dádiva. Ela vem desta soberana graça e ela é concedida a quem? A todos que creem em Cristo Jesus. A paz que Cristo nos dá, ela vem como o resultado da fé na obra que Ele realizou em nosso favor. A paz verdadeira não pode ser comprada numa caixinha de remédios na farmácia. Ali você compra sensações. Mas a paz que nós realmente precisamos, só Cristo pode nos dar. Ela é um presente da graça. Aqueles que creem possuem essa graça. O salmista, no Salmo 85, verso 8, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Ele falará de paz, e Ele nos falou de paz quando apontou o Senhor Jesus Cristo e disse: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Quando o profeta João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando apontou para o Filho e diz: a Ele ouvi. Quando Deus fala a respeito de Jesus, ao coração de um pecador que se arrepende, e tem ali pela fé a convicção de que Cristo é suficiente para ele, o que Deus está falando para nós é de paz. Não é algo que pode se obter de outra maneira. As pessoas até tentam, elas buscam, mas elas não encontram. Elas encontram um alívio imediato, mas não a paz genuína, não a paz verdadeira. Deus concede paz àqueles que pertencem a Cristo. João, no capítulo 14, verso 27, registra as palavras do Senhor. O Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é uma dádiva, a paz é um presente que nós recebemos em Cristo Jesus. Se você um dia aceitou o Senhor Jesus como seu substituto diante de Deus, embutido nesta fé veio uma paz que o mundo não vai compreender, e você não vai encontrar em nenhuma outra circunstância e situação. Nada poderá produzir isso no coração de alguém. Só Deus pode dar a paz verdadeira. A paz tem origem em Deus, e a paz verdadeira é um presente de Deus. Deus não dá a todos. Isaías, no capítulo 57, versos 19 e 21, diz assim: paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. A paz é a comunhão em Cristo. Para aqueles que ainda permanecem na perversidade, não há paz. Meus irmãos, a paz de Deus é um dom concedido aos que creem, e esta é a segunda característica da paz verdadeira. A terceira, Paulo vai dizer que esta paz ela é constante. O Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente. O que Paulo está dizendo aqui é que não existe nenhuma situação,
nenhuma circunstância em que este rio de paz, este curso da paz que Deus dá ao seu povo, possa ser interrompido, a não ser a nossa própria atitude de buscar a paz em outras fontes. Existe uma fonte de paz, ela está em Deus. Este rio de paz jorra continuamente, e nós só perdemos a conexão com esta paz que excede o entendimento e que procede de Deus, quando nós interrompemos as nossas relações, ou a nossa relação com Deus. E o que é que produz isso? O nosso pecado. A palavra de Deus, através do profeta, vai dizer que os pecados causam separação entre Deus e os homens. Os nossos pecados interrompem o fluxo de paz. Nós podemos interromper este fluxo de paz. As nossas vidas podem ceder aos desejos da carne, e nós buscamos em outras coisas paz, e não encontramos. Quando isso acontece, nós percebemos que aquilo que buscamos, ao invés de trazer paz, nos trouxe desgosto, pavor, nos trouxe medo de uma doença, preocupação com uma morte iminente, um problema de relacionamento, uma inquietação que nos leva realmente a perder noites e noites de sono, preocupações no nosso coração. E onde podemos encontrar novamente esta paz? Em Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós reconhecemos que nele está a paz que nós precisamos, então o fluxo deste rio de paz volta a jorrar em nossos corações, e nós deixamos de estar atemorizados. Por isso o Senhor Jesus disse: não se turbe o coração, não fiquem preocupados, não temam, porque a paz que Ele dá de forma contínua. Deus jamais retirará este dom de nós. Nós interrompemos o fluxo, mas ela continua jorrando. À medida que limpamos o trajeto, limpamos aquele lugar onde a paz deveria estar correndo, ela volta a jorrar novamente para o nosso coração. Meus irmãos, o salmista, no Salmo 42, ele faz a seguinte pergunta a ele mesmo no verso 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que te perturbas? Espere em Deus. E a paz volta a jorrar, e o louvor nasce novamente nos lábios, e a adoração flui. Ele estava longe de Deus, mas Deus não estava longe dele. Ele estava distante da vontade de Deus, mas Deus continuava cuidando do seu filho. A paz jorra continuamente, e nós é que interrompemos muitas vezes esse fluxo. Por isso, uma das características da paz verdadeira é que ela é contínua, não há interrupções. Uma quarta característica desta paz é que ela está disponível aos crentes em todas as circunstâncias. É isso que diz o texto. O Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Nós nos esquecemos que Deus está conosco sempre. Nós nos esquecemos de uma promessa de Jesus para a sua igreja. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Continuamente nós temos a presença do Senhor da paz, e Ele mesmo está estendendo a nós de forma contínua este privilégio, este dom. Qual circunstância pode me tirar a paz? Nenhuma, se eu estiver em Cristo. Eu posso ter momentos de dificuldade da minha vida, aflições? É claro. Eu posso ter momentos e circunstâncias de inquietações? É claro que sim. Os discípulos do Senhor Jesus, num barco, numa noite, numa tempestade, com medo da morte, tiveram medo, tiveram pavor, viram ali fantasmas. Mas assim que perceberam a presença de Jesus, a paz voltou a reinar no coração deles. Não importa a situação. Não importa o momento da nossa história, não importa se aquele é um problema grande demais aos nossos olhos,
Nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sabe por quê? Porque no coração do crente permanece uma paz que ela não está vinculada às circunstâncias. Quando as coisas estão bem conosco, é natural que nós possamos sentir mais tranquilidade. É natural que nós sintamos alívio quando um problema é resolvido. É natural, por exemplo, uma família que tem ali meia-noite, aguardando um filho, uma filha chegar em casa, quando escuta o barulho da chave, o coração descansa. Eu sei, eu sou pai. Às vezes eu durmo, minha esposa não dorme, ela fica acordada. E ela fala assim, como é que você consegue dormir? Só quando eu estou com sono. Nós combinamos. Às vezes ela está muito cansada. Ela disse, hoje você fica acordado, porque senão ela não dorme, mesmo estando cansada. Por conta de preocupações, é natural dela. Mas em que situações, em que circunstâncias nós podemos descansar em Deus? Em todas elas. O salmista diz que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não é frágil como nós, ele não carece de repor as suas energias, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Em toda e qualquer situação, em qualquer circunstância, mesmo a mais adversa, não há nada que pode tocar a paz que Deus produz no coração do crente. Nada devemos temer ou ansiar, disse o Senhor Jesus, porque Ele está dando a nós uma paz que transcende a nossa forma de pensar a respeito das coisas. É diferente da paz que o mundo pode oferecer, e ela está de maneira irremediável, sem alterações, intocável, a despeito das circunstâncias. Meus irmãos, esta paz que possui estas 4 características, ela é um benefício de Cristo Jesus à igreja. O texto termina dizendo isso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Quando nós falamos de graça, muitas vezes nós pensamos só em letras de música, pensamos em alguma coisa que seja abrangente demais, e ela é, de fato. A graça possui estágios na vida da igreja. Ela salva, ela justifica, ela santifica a igreja, ela glorifica o seu povo. Mas a graça também é um lugar onde nós podemos estar. A graça não é só um termo teológico. A graça é a resposta. A graça é um código de fé para o nosso coração. Quando eu estou realmente vivendo a minha vida na graça, quando eu estou experimentando este ambiente de graça, de misericórdia, de amor de Deus, eu posso experimentar esta paz verdadeira. É uma paz que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Ela está sendo exposta aqui para que nós possamos experimentá-la. O Deus que um dia salvou a cada um de nós, que nos lavou com o sangue remidor de Cristo Jesus, é o mesmo que está conosco todos os dias, produzindo esta paz que excede o entendimento. Eu não sei se você tem experimentado isso nesses dias. Eu não sei por qual razão o fluxo desta paz parou de correr na sua direção. Seu coração tem estado seco, árido. Não há ali vitalidade. Você não consegue descansar, não consegue aquietar-se, não consegue ter aquela sensação verdadeira e não produzida por elementos quaisquer. Esta sensação de descanso, de certeza de que tudo está debaixo do cuidado de Deus. O que o apóstolo Paulo estava prevendo para com aquela igreja era um momento de muita dificuldade. Mas o que ele deseja para aquele povo? Que eles encontrem na graça a paz que Cristo já nos deu e que eles possam experimentar mais um pouco da riqueza da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem remédios, existem respostas, existem situações que podem ser produzidas pelos homens, pelas coisas,
pelos bens materiais, mas isto jamais substituirá a paz que Cristo pode dar ao crente. Eu não sei se você tem procurado em outras coisas, durante muito tempo, eu busquei nas coisas esta sensação de paz e descanso. Era uma anestesia para as minhas preocupações. Era uma forma de fuga da realidade. Esta paz não nos pede fuga. Esta paz nos pede fé na pessoa de Cristo Jesus. Esta paz não é substituída por nenhum tipo de sensação que pode ser manipulada no nosso cérebro, nas circunstâncias, em projetos que nós estamos empreendendo, não. Esta paz só pode ser recebida pela graça derramada do alto na pessoa de Cristo Jesus. E se você ainda não experimentou esta graça, talvez porque você não tenha experimentado a pessoa de Cristo Jesus. Se você ainda não pode viver nesta paz, talvez seja porque você ainda não recebeu do alto a paz que excede todo o entendimento. Muitas pessoas nos nossos dias buscam paz, mas elas buscam em endereços errados. Elas buscam em coisas, em situações, em substâncias. Nós encontramos a paz na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós dobramos os nossos joelhos e em lágrimas pedimos a Ele: Senhor, me dê da Tua paz, me faz descansar na Tua presença. Este Deus, o Senhor da paz, Ele mesmo concede e dá a cada um de nós paz constante, independentemente das circunstâncias. Pare de buscar nas coisas aquilo que só está na pessoa de Cristo Jesus. Pare de buscar em endereços, em situações, aquilo que só Deus pode dar àqueles que creem. Creia que Cristo é suficiente para produzir no coração da igreja esta paz. E você há de experimentar a paz verdadeira, a paz que está em Deus. Eu não posso dizer a você que você não vai ter problemas. Nem Paulo disse àquela igreja. Na verdade, ele antecipa. Paulo está dizendo que eles poderiam enfrentar qualquer situação em paz, se eles encontrassem em Cristo Jesus esta paz. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, e que só Deus pode ser a sua paz hoje. Só em Cristo você pode encontrar alívio. Quando você deitar no travesseiro nessa noite e ver aquele pensamento de preocupação para segunda-feira, lembre-se do que o salmista nos ensinou. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Deus nos ama, Ele cuida de nós. O Deus que está conosco hoje é o Deus que nos provê o amanhã. É o Deus que nos livra no amanhã. É o Deus que cuida da nossa história, não a história de vida vista pelas pessoas, mas o interior do nosso coração, aquilo que muitas vezes nem nós conhecemos. Deus conhece, e Ele é aquele que produz paz, para que nós possamos descansar nele. Eu quero convidar você a desafiar o seu coração a crer nesta paz que está em Cristo. Nós somos pessoas de difícil convicção de fé. O Senhor nos chama de homens de pequena fé. Não é por acaso. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, nós ainda assim, muitas vezes, duvidamos que seja assim. Mas, pastor, é muito simples para ser assim. Não tem que tomar nenhuma tarjinha preta, alguma coisa assim, para dar aquela embalada. Uma melatonina dupla, para eu conseguir dormir. Pode ser, não sei. Mas eu sei que isso vai ter um efeito que vai acabar. Eu sei que se você continuar depositando expectativa e esperança nisso, uma hora você vai se frustrar. Se você está tendo momentos de insegurança e falta de paz, Jesus está dizendo para você hoje: eu sou a sua paz. Eu mesmo, o Deus, o Senhor da paz. Que você possa receber do coração de Deus a paz que Cristo veio nos dar.
na sua obra redentora, no sangue derramado e na fé que um dia Deus depositou no nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa hora, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê esta paz. Você pode ficar em pé para que nós possamos orar juntos. Talvez você queira, como um gesto de prova para o seu coração, de que você está desafiando você mesmo nessa noite. Talvez você queira sair do seu lugar e vir aqui à frente orar comigo. Eu costumo dizer que quando eu me ponho aqui em oração, eu já sou o primeiro da fila. Eu estou pedindo para mim. E eu peço para você também, e juntos nós pedimos uns para os outros. Se você quiser, vem à frente. Nós vamos orar juntos aqui, pedindo: Senhor, me dá essa paz. Meu coração tem se atribulado tanto, eu tenho ficado angustiado com algumas coisas. Eu tenho, como salmista, um coração turbulento, uma alma ansiosa, barulhenta, que se inquieta, que não descansa. Você lá em cima, você que está na galeria, faça o mesmo. Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Você que está em casa também, faça a mesma coisa. Ore ao Senhor e peça: Senhor, eu preciso dessa paz. E o Senhor, Ele mesmo, vai nos dar um pouquinho mais, experimentarmos esta paz que Ele nos dá. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Os meus irmãos e irmãs estão aqui orando ao Senhor. E eles confessam, Senhor, que tem lhes faltado paz no coração. O Senhor é aquele que produz uma paz que o mundo não pode nos dar. O Senhor é aquele que garante que nós jamais estaríamos novamente vivendo na insegurança do dia a dia. Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que produz em nós, pela fé, uma paz que é genuína e verdadeira. O que nós te pedimos nesta noite, Senhor: derrama da tua paz no coração de cada uma destas pessoas. Enxuga, Senhor, dos olhos toda lágrima. Acalma, Senhor, a angústia e a ansiedade do coração. Porque o Senhor disse: a minha paz vos dou. É esta paz que nós queremos, Senhor, experimentar. A paz que o Senhor nos deu e que ninguém pode tirar de nós. Não há circunstância, não há situação, não há nenhum tipo de inimigo que possa tirar de nós a paz que Deus já nos deu. Derrama da tua graça, Senhor, sobre nós. Acalma, Senhor, o meu coração, o coração dos meus irmãos. Aquieta, Senhor, a nossa alma em Ti, para que nós possamos descansar no cuidado do Senhor e experimentar não uma sensação, Senhor, mas uma certeza de fé, de que o Senhor está conosco e que nós estamos bem guardados e estamos sendo conduzidos em santidade para um alvo que o Senhor mesmo já estabeleceu. Até lá, Senhor, sustenta a nossa fé e que nós possamos crer na graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Sustenta a tua igreja, Senhor, sustenta o teu povo, é o que nós te pedimos. Dai-nos da tua paz, Senhor Jesus, Deus nosso, Senhor da igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Ao voltar para o seu lugar, creia que Deus não só ouviu a sua oração, mas Ele também respondeu o seu clamor. Que Ele dê paz a você, ao seu coração.